Olá, meus amigos do Américo Borges. Estou aqui para ajudá-los, para que nós possamos dar continuidade a nossas aulas. Nós começamos a falar de arte de vanguarda e falamos também de cubismo, surrealismo. Então, vou dar só uma lembrada para vocês o que nós falamos a respeito das outras aulas. Nós discutimos o que era o conceito de arte para René Magritte, o artista belga. Lembra? Lembra quando eu falei que ele desenhou um cachimbo e disse embaixo, escreveu embaixo, isto não é um cachimbo. Você lembra qual era o significado disso? Bom, vamos lá. Se ele quisesse realmente que as pessoas vissem um cachimbo, ele traria um cachimbo. Ele não pintaria o cachimbo. Com isso, a gente podemos dizer, a grosso modo, que a arte é uma imitação da vida, uma imitação da realidade. Depois, a gente viu a importância também da fotografia nesse processo. Você pode me dizer qual foi a importância da fotografia? Sabemos que antigamente a arte também só imitava o mundo real. Mas com a fotografia, o artista pôde o quê? Se libertar da realidade. E pôde o quê? Libertar a sua criatividade, a sua imaginação. Logo depois a gente foi para o cubismo. No cubismo a gente viu que foi um movimento muito importante, né? Também ali criado logo depois, ali vindo com esse processo todo, ali no final do século XIX, né? E um dos grandes pais do cubismo foi o famoso Pablo Picasso. E o que quer dizer cubismo? A própria palavra já diz. Cubismo quer dizer cubo, formas de cubo, a arte em formas de cubo. E ela tem formas geométricas. Foi o que eu disse. Uma das características do cubismo é fazer pinturas com formas geométricas, formas da matemática, né? Triângulo, quadrado, retângulo, isso tudo faz parte do cubismo. Então, isso é importante. Nós temos poucas aulas, a gente não precisa saber muito a respeito de tudo e de detalhes. Outros artistas cubistas, não precisamos. O mais importante é nos atentarmos a isso, certo? Primeiro, ele tem formas geométricas. O seu grande mestre foi Pablo Picasso. Agora, na última aula, nós falamos a respeito do surrealismo. Estou dando uma olhadinha e a gente vai passar mais para frente, coisas que você já ouviu, né? E o surrealismo, como a gente viu, e talvez nem todas as turmas tenham tido essa aula, é o que? É o surreal. O próprio nome já diz. Algo surreal. Algo que está além da realidade. O que é importante saber do surrealismo? Bom, o importante saber do surrealismo é que o surrealismo foi baseado no momento onde estava surgindo a psicanálise moderna, hoje, que a gente chama de psicanálise, e o seu pai, o pai da psicanálise, chamado pai da psicanálise, é Sigmund Freud. Freud, o que o Freud fez? Ele estudou o mundo dos sonhos. Ele utilizou esse mundo dos sonhos para resolver vários problemas de doenças psicanálise. E Freud, inclusive, escreveu um livro sobre os sonhos. Foi aí que a arte, o surrealismo, resolveu trabalhar, buscar arte através desse caminho, certo? Dos sonhos. Então, no surrealismo, como o próprio nome diz, a gente vê coisas surreais. Vamos tentar ver aqui um pouquinho para ver se você entenda um pouco. O surrealismo ele não foi só na pintura. O surrealismo foi no cinema, no teatro, em vários momentos, né? Então vamos aqui. Essas duas partes eu acho mais importante para o nosso estudo, que eu acho que é o que mais se pede. São os momentos da arte mais importantes do surrealismo. Nós temos um filme
do Buñuel, Luiz Buñuel, que é um cineasta mestre também, que fez parte desse movimento também, surrealismo, do surrealismo. Ele fez um filme chamado O Cão Andaluz, que é muito importante nesse sentido para nós entendermos o surrealismo. De repente você vê várias cenas estranhas no filme, cenas que são surreais realmente. Uma porta que se abre e de repente uma pessoa que vai sair para um lado e entra numa praia, ela já muda de ambiente completamente. Esse é o surrealismo. Ele não tem nada coerente, né? Você está aqui e de repente já está voando, né? Então, este momento da arte atingiu não só a pintura, mas atingiu também o teatro, atingiu o cinema, todas as formas de arte que existem, né? De várias formas de arte que existem. Então ele foi muito importante. Um dos mais importantes artistas também dessa época é o Salvador Dalí. Salvador Dalí também tem muita obra de arte do Salvador Dalí que que podemos ver como surreais. Gostaria muito que você visse isso também na internet também. É só digitar Salvador Dalí, você vai ver como era a arte dele, né? Certo? Nós vamos ver aqui um pedacinho do filme do Luiz Buñuel, né? O Cão Andaluz. Só um momentinho. Bom, vocês notaram aí, né, as duas imagens, as duas cenas. Uma cena da navalha passando no olho da mulher, cortando, e a cena também da lua e da nuvem passando também no meio. Essas duas imagens, elas se misturam, né? E é uma cena bastante famosa do surrealismo. Esse filme também tem a participação, né, do Salvador Dalí, que é muito importante também nesse processo, um filme de 1929. Foi mais ou menos por essa época, anos 20, anos 30, que o surrealismo realmente teve sua maior glória, né, o seu maior momento. E o cinema foi muito importante para isso, né? O cinema, o Luiz Buñuel queria usar o cinema de uma forma bem surrealista mesmo, né? Mas praticamente o cinema surrealista não sobreviveu muito, né? Não chegou a crescer. Em alguns filmes, algum outro trabalho assim, você vê algo surrealista, houve alguns outros trabalhos, né? Mas não chegou a crescer como, como nesse filme. Não houve grandes obras surrealistas, né? Esse é um dos mais importantes. Agora, nós vamos falar da dança moderna. Ah, dança moderna, não falei da dança moderna, né? Nós temos um trabalho muito importante ali que deu origem à dança moderna, que foi mais ou menos a quebra também de tudo que existia na arte. A dança, como a pintura, também passou por isso também, né? Resolveram quebrar as coisas tradicionais. Da mesma forma foi feito na pintura, quebrar o rompimento com o passado, a dança também, né? E Rudolf van Laban, um artista húngaro, é um dos grandes responsáveis por isso. Ele estudou o corpo, ele estudou as formas como o corpo movimentava, ele estudou profundamente isso. Mas ele não estudou justamente para se tornar uma coisa mecânica. Ele estudou justamente para libertar a dança daquilo que já existia, daquela forma rígida. Por exemplo, o balé, por exemplo, é uma forma
rígida, né? Que nós sabemos que tem que seguir sempre um mesmo tipo de movimento. Ele não, ele queria utilizar os movimentos do dia a dia, explorar o corpo de várias formas. É para a gente ver que a dança moderna, ela não se preocupa só com o ritmo, ela se preocupa com movimentos diferentes, com formas criativas de movimentos, né? Não é só com ritmo, nem sempre a dança moderna segue o ritmo, como a gente vai ver aqui agora, certo? Então é isso aí, né? Você vê que a dança moderna ela é uma coisa completamente louca, completamente diferente, não é aquela coisa delicada, é aquela coisa toda é, do balé, né? Onde você vê uma técnica toda, todo mundo dançando igual, né? Com muito cuidado, aquela coisa toda. Não, dança moderna é isso aí, é o corpo mais livre, é uma ruptura com a tradição, tá certo? Então falou, até mais, queridos.